Bom, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 29. Nós faremos a leitura até o verso 34. Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 34. Acompanhe com fé, é a palavra de Deus que vai ser lida. Ela nos diz assim: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e de André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor? Senhor, nos ajuda a compreender a Tua palavra. Nos ajuda a entender mais a respeito do ministério de Cristo. Entender o que Ele veio fazer, o que Ele realizou entre nós. É assim que nós choramos, em nome dEle. Amém. Irmãos, nós temos observado o início do ministério de Cristo Jesus. Nós vimos toda a preparação de Cristo, com seu batismo, com a sua tentação, com o ministério de João sendo o prelúdio do ministério de Cristo. E agora nós temos observado o seu início, o início do ministério do Senhor Jesus, que começa lá no versículo 14 do capítulo 1. Nós temos visto como ele tem operado proezas e tem pregado o evangelho nessa região, na região da Galileia. Nós já acompanhamos o chamado dos primeiros discípulos, nós vimos a pregação do evangelho do reino, nós vimos o ensino de Cristo na sinagoga, a expulsão do demônio na mesma sinagoga, no sábado. Esses acontecimentos aconteceram ali na cidade de Cafarnaum, aquela que se localizava logo na margem norte do Mar da Galileia. Ela é o palco de muitos episódios que nós começamos a ver e certamente veremos a partir de então. Nos versículos nos quais nós meditamos na última semana, nós vimos claramente que o Senhor Jesus Cristo demonstrou a sua autoridade no ensino e também a sua autoridade no reino espiritual, expulsando o demônio, ordenando sobre ele e ele obedecendo prontamente à sua ordem. A consequência, então, dos fatos narrados na última semana é muito clara no versículo 28 do capítulo 1 de Marcos. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Por causa daquilo que Jesus pregou, por causa daquilo que ele fez, a fama de Cristo se espalhava, porque os homens se admiravam e diziam, é uma nova doutrina, ele ordena aos demônios, aos espíritos imundos, e eles saem, eles obedecem. Então a fama de Cristo se espalha por toda aquela região e Cristo logo se torna famoso naquela região ali. O tema então da autoridade de Cristo, irmãos, é desenvolvido ou continua sendo desenvolvido por Marcos. E novamente aqui Cristo demonstrará a sua autoridade. Ele já demonstrou a sua autoridade para ensinar, para ser um maior professor do que todos os mestres da lei. Ele já mostrou também a sua autoridade sobre o reino espiritual, mostrando o seu poder sobrenatural para expulsar os demônios. E agora, novamente, ele vai mostrar a sua autoridade para reverter as consequências do pecado, as doenças. Nessa noite, irmãos, então, nós veremos mais uma vez a autoridade de Jesus. Mas agora nós vamos observar como ele exerce a sua autoridade, não só no reino sobrenatural, mas até mesmo num aspecto mais natural, nas doenças, no nosso corpo. Nós veremos como o reino de Cristo é estabelecido sobre sua autoridade para reverter as consequências do pecado, sejam essas consequências no corpo, sejam essas consequências na alma. Nós vemos então que Marcos vai iniciar esse tema com seu ritmo frenético e ele continua contando aquilo que Jesus fez no único dia. Os irmãos vão perceber que todo esse relato da semana passada e o que nós vamos ver hoje acontece num único dia, no mesmo dia. Perceba que ele com seus discípulos estavam na sinagoga, na cidade de Cafarnaum, ali no sábado. Foi ali onde ele ensinou, foi ali onde ele curou o endemoniado. Então no mesmo dia, e o texto diz imediatamente ou logo, Jesus sai da sinagoga e vai para junto de Tiago e de João para a casa dos irmãos Simão
Simão Pedro e André. Veja, o versículo 29 do capítulo 1 de Marcos nos diz: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Eles estavam na sinagoga, Jesus ensinou ali, Jesus curou um endemoniado ali, e logo eles partiram e foram para a casa de Simão e de André, desses dois irmãos. E aqui é importante, irmãos, nós temos em mente que ainda se tratava daquele mesmo sábado, daquele mesmo dia. Jesus não estava cansado por ter pregado, por ter expulsado o demônio, mas ele ainda continua a sua obra e vai para a casa de Pedro, vai para a casa de André. Esse fato estabelece, irmãos, uma conexão entre esses eventos e nos lembra que a fama de Cristo ali corria rapidamente pela região, como o próprio Marcos nos dizia. Porque ele sai da sinagoga, mas vai logo para a casa de Pedro e vai ali estar com aqueles que estavam ali presentes. É possível, irmãos, que a casa de Simão e de André não ficasse muito distante ali da sinagoga. Era provável que fosse uma caminhada curta, uma caminhada pequena. Tanto é que Cristo sai dali e vai para aquela casa. Então o Evangelho nos diz que no versículo 30, a sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E aqui veja, Pedro, não esqueçamos, Pedro, o apóstolo, era casado. E tinha uma sogra que se encontrava doente, que se encontrava com febre. É interessante isso, que Pedro era casado, Pedro tinha uma sogra, e Paulo vai falar sobre isso mais uma vez em 1 Coríntios capítulo 9, reafirmando que Pedro era casado. Ou seja, aquele sobre o qual Jesus Cristo disse que iria construir a sua igreja, como alguns vão dizer falsamente, o primeiro Papa, era casado e tinha uma sogra. Ele não via problema algum. Na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer, se eu quisesse, eu também poderia ter uma esposa, uma irmã. Mas eu não faço isso, eu não quero isso. Pedro tinha uma esposa, Pedro tinha uma sogra, e o texto nos diz que ela estava acamada, que ela estava com febre. Embora nós não saibamos a razão da febre, nós sabemos que ela estava muito debilitada, enfraquecida pela sua enfermidade. É interessante que o outro evangelista, Lucas, que era médico, ao relatar esse fato, ele diz que era uma grande febre, uma mega febre. Assim, então, Jesus chega à casa e logo ele é avisado. Isso é interessante, porque assim que Cristo chega na casa, logo os homens e mulheres que estavam ali procuram Jesus Cristo, dizendo, olha, tem uma senhora que está acamada, com febre, a sogra de Pedro está doente, acamada. Perceba que a fama de Cristo já parece ter chegado a esses homens. Parece que de alguma forma eles já sabem quem é Jesus Cristo, ou pelo menos têm ideia, se lembram daquilo que ele fez na sinagoga. Ele havia acabado de expulsar o demônio. Quando ele chega na casa, os irmãos dizem, olha, tem alguém doente, o senhor precisa vê-la. Então, diante da enfermidade daquela mulher, aqueles que estavam presentes souberam a quem se dirigir. Eles buscaram no lugar certo poder de cura para aquela senhora. É interessante, irmãos, porque aqueles homens, aquelas mulheres não tropeçaram no seu caminho. Eles foram direto até Cristo Jesus, buscando nele a cura para a enfermidade daquela mulher. E é impressionante como muitas vezes nós buscamos no lugar errado o poder para curar, o poder para libertar, o poder para transformar. É interessante como tantas vezes nós desviamos o nosso trajeto buscando em outros lugares aquilo que nós só podemos encontrar em Cristo. Essa não foi a atitude desses homens. Eles foram direto para aquele que podia restaurar a saúde daquela senhora. Quantas vezes nós colocamos a esperança onde ela não deveria estar? Quantas vezes, em frente à enfermidade, à doença, nós buscamos homens e não a Jesus Cristo? Nós buscamos remédios, doutores e não o Senhor Jesus. Perceba que às vezes nós temos certos traços interessantes na nossa vida cristã. Muitas vezes a gente, quando é uma doença simples, quando é uma dor de cabeça, quando é uma garganta inflamada, quando é uma febre baixa, nós sempre costumamos tomar um remédio, consultar algum colega que entende mais do que a gente, às vezes ligar para a mãe, mas dificilmente a gente ora. Dificilmente a gente busca ao Senhor por essas coisas pequenas. Somente quando são coisas graves, somente quando são coisas que nos impressionam, coisas que nos dão medo, é que a gente procura Deus. Isso é interessante porque não parece ser isso que o texto nos ensina. O texto não nos ensina a buscar a Deus somente quando aquilo que nós queremos é complicado, é difícil aos nossos olhos. Mas o que o texto nos ensina claramente é que até na mais simples doença, na mais simples enfermidade, nós devemos buscar ao Senhor. Nós não podemos achar, não, essa dor de cabeça eu resolvo, ou o medicamento resolve.
Não, todas as coisas nós entregamos ao Senhor Jesus Cristo. Não existe problema tão pequeno que não possa atrapalhar nossas vidas. Não existe dificuldade tão pequena que não pode se tornar grande diante da nossa incapacidade de resolver. Mas o Senhor Jesus Cristo está pronto para atender aquela senhora. Está pronto para atender aqueles que buscam a sua ajuda. Jesus Cristo chega, aqueles homens percebem quem havia chegado e então eles não demoram. Eles vão no alvo certo, eles vão em Cristo Jesus. Então o texto nos ensina claramente a buscar Jesus Cristo. E certamente, irmãos, o texto não está nos dizendo, olha, você deve orar ao Senhor Jesus, você deve buscar Cristo Jesus, não se preocupe em tomar remédios, em buscar médicos. Não, certamente não é isso que o texto está nos dizendo. É verdade que os medicamentos, que o médico, que a medicina devem ser utilizadas por nós com sabedoria e sempre que nós temos a oportunidade de fazê-lo, porque são meios dados pelo próprio Deus para trazer saúde para nós. Se nós temos problemas de saúde, nós procuramos médicos. Se nós temos problemas financeiros, nós procuramos recursos honestos para então sanar os nossos problemas. Se nós temos problemas jurídicos, nós procuramos advogados e assim por diante. Não há nada de errado em procurar aquele que possa nos ajudar. Mas o que a palavra nos ensina é a quem nós devemos buscar em primeiro lugar. Porque se nós buscamos um médico antes de procurar a Cristo, nós estamos invertendo o caminho. Se nós vamos atrás do advogado antes de procurar a Cristo, nós estamos invertendo o caminho. Porque antes do médico há um Senhor que é o médico dos médicos. Antes do advogado há um Senhor que é o nosso advogado. Quando nós buscamos ajuda nos homens antes de buscar ajuda em Deus, em Cristo Jesus, nós invertemos a ordem das nossas vidas. Quando nós estamos enfrentando circunstâncias difíceis, dolorosas, a primeira coisa que nós devemos fazer é ir até Cristo. É pedir socorro. Nós devemos buscar o Senhor em oração. Não há remédio igual a esse. Se nós buscamos os meios que Ele nos deu, se nós procuramos os remédios, os médicos, e não procuramos a Ele, o que nós estamos fazendo? Se nós procuramos as ferramentas que Ele nos deu, mas não procuramos o autor delas, o que nós estamos fazendo? Como J.C. Riley nos diz, ninguém pode libertar tão eficazmente quanto Ele pode. Ninguém é tão compassivo e tão disposto a libertar quanto Ele. Ninguém pode libertar como Ele pode. Por que nós procuramos outros? Por que nós procuramos a nossa própria força para resolver? Por que nós procuramos a nossa própria inteligência para resolver as circunstâncias? Nós devemos imitar o salmista que diz, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Nós precisamos aprender a lançar nossas ansiedades sobre o Senhor Jesus Cristo, como nos ensina o apóstolo Pedro. Nós precisamos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, como diz o apóstolo Paulo. Não perca tempo, leve logo a Jesus aquilo que te preocupa. Ele está pronto para ouvir, Ele está pronto para socorrer. Você já parou para pensar que muito da sua ansiedade, muito da sua angústia, muito do seu estresse é porque você tenta resolver quando você deveria entregar a Cristo em primeiro lugar? Você já parou para pensar que muito do seu estresse acumulado, do seu cansaço físico, é porque você está tentando resolver com as suas mãos antes de entregar as causas ao Senhor Jesus Cristo? Ele não desampara os seus filhos. Ele não desampara os enfermos, quer as doenças sejam do corpo, quer sejam as doenças da alma. Quando nós pegamos os problemas nas mãos para resolver, antes de entregá-los nas mãos de Cristo, nós estamos invertendo a ordem da criação. Ele é o Criador, não nós. Ele é o Senhor e não nós. Perceba que eles foram no lugar certo. E ao ouvir a voz daqueles que pediam, Jesus responde no versículo 31, e nos diz: então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. E aqui veja a glória da passagem. Marcos é muito depressa. Marcos não relata o que Jesus falou, ou se Jesus falou alguma coisa, nada. Ele apenas diz, Jesus tocou nela e ela ficou curada. Apenas um toque de Jesus e aquela mulher ficou plenamente curada. Ele se aproxima, segura ela pelas mãos, levanta e ela já se levanta boa. Ela já se levanta sã, curada. E ela vai então servir. E a palavra aqui, para servir, é o verbo diaconizar, né? Se existisse esse verbo no português. Ela foi servir, ela foi ser diácono, ela foi servir aqueles homens ali. E provavelmente ela foi preparar uma refeição para eles. Imagina, tinha um monte de homem na casa dela. Tinha Pedro, tinha André, tinha Tiago, tinha João, tinha Jesus Cristo.
ela então estava com febre e ela vai servir aqueles homens. E parece que o propósito do texto dizer que ela se levantou para cozinhar, para servi-los, é dizer, olha, ela ficou boa plenamente. Não foi assim, Jesus chegou, tocou nela, orou e disse, olha, daqui a pouco você vai se acordar melhor. Não, ela estava plenamente boa. Aquela que estava acamada agora estava trabalhando. Aquela que estava doente, que não conseguia se levantar, agora estava trabalhando para servir aqueles homens. Marcos está deixando claro que Jesus curou aquela mulher plenamente. Jesus não curou a prestação, como muitos fazem. Jesus não curou em troca de dinheiro ou de qualquer outra coisa, mas ele curou plenamente com um toque. Jesus não fez nenhuma mandinga, Jesus não jogou nenhum feitiço, Jesus não proclamou nenhumas palavras mágicas. Jesus apenas tocou e ela foi curada. Perceba, ela foi curada plenamente. Marcos quer mostrar o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre as doenças, sobre essas consequências terríveis do pecado. A doença é consequência da nossa iniquidade. O homem não deveria encontrar doenças, ele não deveria encontrar a morte se não fosse o pecado. Quando Jesus Cristo vence as doenças, ele está mostrando quem pode vencer a consequência do pecado e quem pode vencer o próprio pecado. Com apenas um toque, Jesus cura. E observe que é sempre assim que Jesus opera milagres. Perceba que Jesus Cristo não precisa de muita coisa. Jesus não precisa de instrumentos, de encantamentos, de hipnose, de truques, de nada. Ele precisa apenas de poder. E ele possui poder. Veja que diante da mão ressequida, do homem da mão ressequida, ele pede que ele a estenda, então ele é curado. Ele ordena ao demônio que saia e ele sai. Diante do mar revolto, ele diz, acalma-te, emudece, e o mar obedece. Só basta um toque do Senhor Jesus para que aquela mulher que sofria durante anos com hemorragia fique curada. Para o surdo, ele apenas diz, abre, e os ouvidos dele abrem. Diante da filha de Jairo que estava morta, ele apenas diz, menina, eu te mando, levanta. E ela passa a andar. Jesus não precisa de nada a não ser do seu próprio poder para curar. Ele ordena, acontece, ele toca e as pessoas são curadas e milagres acontecem. Veja que Jesus não se parece com os modernos curandeiros que nós encontramos por aí, porque aqui nós vemos uma cura real, não uma mentira. É por isso que aqueles que estavam na casa se dirigiram até ele, porque ele podia curar enfermidades, tanto as do corpo quanto as da alma. E nenhum homem, irmãos, possui o poder que Cristo possui para curar. Nenhum homem pode afirmar que tem poder para curar enfermidades, porque esse poder somente Cristo possui. Até mesmo os apóstolos só possuíam esse poder para curar porque eles receberam do próprio Senhor Jesus Cristo esse poder. Não se engane com aqueles que vendem milagres. Não acredite naqueles que vendem cura por dinheiro na televisão, por dinheiro na internet. Não acredite naqueles que querem barganhar a cura de alguém. Porque se esses pudessem curar, porque eles não curam com um toque como Cristo fez? Porque eles não falam e o morto se levanta? Há muitos falsos profetas, há muitos falsos mestres, falsos pastores que se aproveitam da fragilidade de muitos e vendem curas em troca de ofertas, de depósitos, de compras. Eles não herdaram o poder do Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo pode te curar. Somente o Senhor Jesus Cristo pode curar as enfermidades, seja ela qual for. Por mais que nós quiséssemos, e eu queria muito ter esse poder. Eu creio que todo homem bom, ou pelo menos aquele que busca seguir o bom exemplo de Cristo, tem o desejo de ter a cura nas mãos. De poder entrar no hospital e sair curando a quem quiser. Mas por mais que nós desejemos, nós não temos esse poder. Por conta disso, Tiago nos ensina. Abra comigo na Epístola de Tiago, Tiago capítulo 5. Nós vamos ler versos 14 e 15. Tiago, capítulo 5, verso 14 e verso 15. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor.
e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. É que perceba que o que o texto nos ensina claramente. Nós tratamos as doenças com duas coisas: com remédio e, acima disso, com oração. Qual é a recomendação de Tiago? Se alguém se encontra doente, chame os presbíteros da igreja para que esses orem por ele. E o que eles deveriam fazer? Ungir com óleo. E aqui, irmãos, nós devemos ter claro em mente que o óleo aqui é um instrumento medicinal da época. O que o autor Tiago está dizendo claramente? Os presbíteros vão aplicar o remédio e vão orar para que aquele remédio faça efeito, para que aquela pessoa seja curada. E veja, tanto é assim que ele diz: a oração da fé salvará o enfermo. Não é o óleo que tem poder para curar. Porque se fosse o óleo que tem poder para curar, ele dizia: é o óleo é o óleo que salvará o enfermo. Ele não diz isso, ele diz que a oração da fé é que salvará o enfermo. O óleo é um remédio. E é isso que nós devemos fazer quando nós nos encontramos doentes, ou quando nós vemos alguém doente. Nós aplicamos o remédio, mas antes nós oramos, porque é a oração da fé quem salva o enfermo. É quando nós oramos pelos doentes, é quando nós oramos por nós, quando nós nos afligimos com algumas doenças físicas. O tratamento para toda doença é oração e o remédio que estiver disponível. Nós devemos ir até Cristo. E por que o remédio da doença, em primeiro lugar, é a oração? Porque na oração nós fazemos exatamente o que esses homens e mulheres fizeram. Eles foram até Cristo. Na oração nós vamos até Cristo. Na oração nós rogamos que o Senhor nos cure e Ele traz a cura, conforme a sua vontade. É interessante que um autor faz questão de contar todas as orações que foram feitas na Escritura para contar quantas foram atendidas e quantas não foram atendidas. E ele então percebe que a grande maioria das orações foram atendidas. Então ele diz: a Bíblia claramente nos ensina que o Senhor tem prazer em nos atender. Isso é verdade. O Senhor não nos promete que tudo que nós pedimos será atendido, mas Ele promete sim que Ele ouvirá as nossas orações e que Ele fará com que tudo prospere ou siga para o nosso bem. Nós precisamos entender, irmãos, que o milagre dessa mulher nos ensina a buscar o Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos enfermos, nós buscamos o Senhor. Se nós estamos doentes, seja na alma, seja no corpo, nós buscamos aquele que pode reverter as consequências do pecado, aqueles que podem reverter o próprio pecado. Nós devemos buscar o Senhor Jesus. Só Ele pode nos curar. Só Ele pode nos restaurar. Somente Ele tem poder para isso. Somente Ele tem o poder para reverter as mais terríveis consequências do pecado. Estejam elas no corpo, estejam elas na alma. E veja que, a partir do relato da cura daquela mulher, Marcos segue para a descrição de muitos outros milagres. Veja o versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Veja que o evangelista Marcos ele parte de uma cura, de um milagre, a cura da sogra de Pedro, então ele parte para muitos outros milagres. Como bem ensina Morna Hooker, é significante que cada história implica que o poder de Jesus para curar é universal. A cura da sogra de Pedro leva a uma cena na qual todos os que estão enfermos vão a Jesus. E ele cura todos. Ele cura a sogra de Pedro, e então todos os que estão doentes vão até ele e são curados. Aqueles que se encontravam doentes, até mesmo os endemoniados, foram até Jesus para buscar libertação e cura. E é interessante perceber que eles procuraram a Jesus ao cair do sol. Ou seja, eles estavam no sábado, haviam voltado da sinagoga e o sol já estava se pondo. E depois do sol se pôr, eles então vão até Jesus. É provável que eles estivessem esperando o sábado acabar para que eles pudessem ir até Jesus. A multidão, então, que procurava Jesus era tão grande que o texto utiliza um hipérbole, um exagero para dizer toda a cidade estava reunida diante da porta daquela casa. E veja que a resposta de Cristo aqui é muito clara no versículo 34. E Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem. Veja, Jesus, ao ver a multidão reunida, a ver a multidão que esperava os muitos milagres, Ele curou
Ele expeliu os demônios. E é nesse momento que nós devemos falar algumas coisas a respeito dos milagres. Porque a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: Deus realiza milagres hoje? A resposta é sim, mas talvez não da maneira que você acredita. Perceba, há uma outra pergunta que nós devemos fazer: o que é um milagre? Porque milagre não pode ser qualquer coisa. Eu não posso chamar qualquer coisa de milagre. Nós podemos definir milagre como uma ação sobrenatural direta de Deus no mundo. Os milagres estão acima do que é natural, acima do que é ordinário, acima do que é esperado. Ou seja, quando Deus age de maneira extraordinária, de forma sobrenatural, quando Ele vai além das leis da natureza, ou até mesmo contra as leis da natureza, ali acontece um milagre. Em muitos milagres, Deus pode até usar as forças da natureza, mas quando Ele faz isso, Ele usa de uma forma inesperada, de uma forma que ninguém acredita. É exatamente isso que acontece através do ministério de Cristo. Não é natural que uma doença seja curada sem que haja uma resposta do corpo, ou sem remédios, ou sem tratamentos. Para que alguém seja curado é necessário que haja uma causa. Ou o corpo vai reagir contra a doença, ou vai ter remédios, ou vai ter tratamento, enfim, vai ter alguma coisa que vai trazer a restauração da saúde. Mas com Cristo não. Ele cura somente com o poder dele. Aquela mulher foi curada instantaneamente. Ela não foi curada porque o corpo lutou contra a febre. Ela foi curada porque Cristo tirou a febre dela. O texto nos diz que a febre saiu dela. Nós precisamos entender, irmãos, que claramente Cristo cura com seu poder. E isso é um milagre. Mas dentro disso nós devemos entender que todo milagre realizado por Cristo foi realizado com um propósito muito claro em mente. E perceba uma coisa muito importante. As ações sobrenaturais, os milagres na Escritura não são comuns. Não são comuns no tempo bíblico. Muitas vezes, quando nós lemos o Antigo Testamento ou o Novo Testamento no ministério de Cristo, dos apóstolos, nós pensamos que milagre acontecia toda hora, à torta e à direita. Essa não é a verdade. Se os irmãos olharem em termos de tempo, os milagres aconteciam em momentos específicos da história. Não era toda hora que o povo via milagres. Tanto é que o povo aqui se assustou com Cristo, porque ele viu como é que esse homem fala com um espírito imundo e esse espírito imundo sai. Como é que esse homem diz para a febre sair e a febre sai? Porque milagre não é comum e continua não sendo comum. Se milagre acontece em toda a esquina, não é milagre. Milagre não é comum. E nós percebemos claramente que Cristo realiza porque Ele tem um propósito claro, porque Ele tem um poder diferenciado para isso. Há um espanto do povo diante daquilo que Cristo faz. Ninguém jamais tinha visto algo parecido. Por mais que a gente tenha a impressão de que a Bíblia, toda hora, toda esquina acontecia coisas grandiosas, a verdade é que não. O povo de Deus passou por muitos e longos tempos sem que nenhuma manifestação sobrenatural de Deus acontecesse. Milagre é sempre algo sobrenatural, sempre algo extraordinário e com propósitos bem estabelecidos. Então a pergunta é, se havia propósitos, quais eram os propósitos de Cristo ao curar? Interessante que um autor chamado Berkhoff, ele nos disse que a entrada do pecado do mundo torna a intervenção de Deus no curso da história como necessária para destruir o pecado e para gerar a renovação da criação. A partir do momento que o pecado entra no mundo, a ação de Deus no mundo se torna necessária. Porque com o pecado vem as doenças, com o pecado vem a morte, com o pecado vem o reino das trevas, entra na vida do homem. Então é necessário que Deus intervenha na história. Por causa dessas consequências, irmãos, Deus intervém de forma sobrenatural para destruir o pecado, para mostrar que tem autoridade sobre o pecado. E isso é muito claro no ministério de Cristo. Os seus milagres demonstram a autoridade que Ele tem sobre o pecado e sobre as consequências do pecado. A autoridade que Ele tem para reverter as consequências do pecado de Adão. Se Adão, com o seu pecado, trouxe as doenças, Cristo, o Filho de Deus, o segundo Adão, tira as doenças do homem. Os milagres realizados por Jesus não eram sem propósito, mas era para apontar para a sua obra, para a sua redenção, para a sua pessoa. É por isso que Marcos, diversas vezes, ele prefere escrever aquilo que Cristo fez e não aquilo que Cristo disse, porque mostrando o que Cristo fez, ele diz quem Cristo é. Como Hooker mais uma vez vai dizer para Marcos, os milagres não apenas demonstram o poder do reino de Deus, mas revelam a identidade do próprio Jesus. A autoridade investida nele é única. É a autoridade do Filho de Deus. É por isso que Cristo cura. É por isso que no ministério de Cristo nós vemos tantos milagres, tantas expulsões de demônios, porque Cristo é Filho de Deus e a autoridade que Ele tem é a autoridade de Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, ungido pelo Senhor,
com seu Santo Espírito para salvar, para libertar, para transformar. É por isso que ele pode curar. Os milagres não vão acontecer à torta e à direito, mas eles vão acontecer com grande ênfase no ministério de Cristo. Porque eles tinham um propósito muito claro: mostrar que aquele era o Filho de Deus. Mostrar que esse era o Senhor dos Senhores. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 22. Atos capítulo 2, versículo 22. Nós vamos ver o que Pedro nos ensina no seu discurso claramente. Atos 2, 22 nos diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com que? Com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro mostra qual era o propósito claro dos milagres de Cristo. Mostrar que ele era o filho aprovado de Deus. Ele é o varão, o homem aprovado do Senhor. Com o quê? Com milagres, com prodígios, com sinais, como vocês viram. Vocês viram o que ele fez. Ele é o Filho de Deus. É por isso, irmãos, que Cristo curava tanto. É por isso que Cristo produzia tantos milagres a olho nu. Porque Cristo reverte, seja no corpo ou na alma, as consequências do pecado. Nas palavras de James Hamilton, Jesus cura e expulsa demônios. Ele limpa o leproso com a sua vontade. E nessas ações ele anula a condenação do pecado e reverte a sua sentença. Se a sentença do pecado é doença e morte, Cristo mostra: comigo não é assim. Se a sentença do pecado é doença e morte, Cristo diz: há uma solução, porque eu posso curar as doenças. Eu posso mostrar a salvação. O milagre que Cristo opera não era simplesmente para trazer saúde às pessoas, mas para mostrar a salvação, ou o caminho da salvação. Para dizer: eu posso curar o teu corpo, eu posso te livrar da morte, que é consequência do pecado. Certamente eu posso salvar a sua alma. Aquele que pode reverter todos os danos causados pelo pecado é aquele que se chama Jesus Cristo. Ele pode resolver as enfermidades do nosso corpo. É comum, irmãos, que durante todo o Evangelho, Marcos apresente Jesus através daquilo que ele faz. Ele pode curar, ele pode restaurar, ele reverte o mal do pecado, ele é o Redentor do mundo. Perceba que se ele é o Redentor do mundo, se ele pode curar, ele pode ser o teu Redentor, ele pode ser o teu Senhor. Se ele é dado como Redentor do mundo, que pode resolver as consequências do pecado no mundo, certamente ele pode resolver as consequências do pecado na sua vida. Ele prega para salvar. E ele cura e liberta e faz sinais e prodígios para aprovar a sua pregação, para mostrar a pregação. Esse Redentor não é só o Redentor do mundo no geral, mas é o teu Redentor em particular. Ele pode curar a tua alma. Ele pode curar as tuas dores. Você pode orar a Ele e encontrar esperança. Ele é muito diferente daqueles que dizem que podem curar nos nossos dias. Perceba que o texto nos fala que Ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios no corpo de muitos homens. Perceba que Cristo aqui não escolhia doenças para curar. Ele não fazia como muitos outros fazem, né? Que só cura dor nas costas, dor de cabeça, ou seja, aquilo que a gente não pode ver nem tocar. Ele não, ele curava todos os tipos de doença. Ele fazia com que o paralítico andasse, ele fazia com que o cego voltasse a enxergar, ele fazia com que o morto ressuscitasse. Jesus poderia, irmãos, entrar em qualquer hospital e sair curando doente por doente, assim como ele fez aqui. Existia uma multidão de doentes, um hospital a céu aberto na frente de Jesus, e ele foi curando um por um. Qual é o homem que pode fazer isso hoje? Ninguém pode fazer isso.
Não há limitações para o poder de Cristo. Só Cristo pode curar as enfermidades do nosso corpo. Somente Cristo Jesus tem poder para reverter as consequências do pecado. Nenhum homem pode fazer o que Cristo fez. Nenhum homem tem a autoridade que Cristo tem. Nós poderíamos pensar, mas e os apóstolos? Nós acabamos de ler Atos capítulo 2, lá nos versículos, a partir do versículo 42, que diz que os apóstolos faziam sinais, milagres, prodígios, mas porque eles receberam a autoridade do Senhor Jesus Cristo para realizar tal coisa. Nenhum homem recebeu essa autoridade além dos apóstolos. Eu não sou apóstolo, eu não sou o Senhor Jesus Cristo. Eu não posso curar como ele curava. Nenhum pastor pode, nenhum profeta pode, nenhum homem pode. Por mais que aquele homem pareça poderoso, ele não é. Só quem pode curar é Cristo. Só quem pode curar é aqueles a quem ele deu autoridade. E ele escolheu esses homens para fazer isso. E existia um propósito claro. Qual o propósito claro? Aquele que Pedro nos disse para aprovar a pregação do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Cristo verdadeiro, este é o varão aprovado do Senhor. É para cumprir as profecias de Isaías, quando ele disse que ele veio para libertar os cativos, para trazer restauração. É para isso que Jesus cura e liberta, para cumprir as profecias, para mostrar quem ele é. É por isso que os apóstolos curavam, para mostrar quem Cristo é. Mas quando nós vemos muitos homens que se dizem homens de Deus, pastores que curam, e nos cartazes está o nome dele e não o nome de Cristo, eles não curam em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que existe algum homem que pode fazer um cego voltar a enxergar? Eu nunca vi, gostaria de ver. Será que tem algum homem que pode fazer um morto reviver? Eu também não vi, gostaria de ver. Mas a Escritura mostra um que fez tudo isso. A Escritura mostra um homem que pode fazer um morto se levantar, um cego voltar a ver, um surdo ouvir. Não há nenhum homem que possa estender as mãos para uma senhora e tirar a sua febre. Não há nenhum homem que possa dizer aos demônios, sai, e eles saem prontamente. Não há nenhum homem que possa dizer aos demônios que não falem, e eles ficam calados. Veja como é interessante a diferença de Cristo para os falsos pastores de hoje em dia. Enquanto Cristo tira os demônios e proíbe que eles falem, nos pastores atuais, eles dão até o microfone para o demônio falar. Veja que loucura. Enquanto Cristo tira o demônio e diz, cala a boca, os pastores dão o próprio púlpito, o próprio microfone para que os demônios falem na igreja. Irmãos, o poder de Cristo para curar, para expulsar demônio, é sem par, é sem igual. Eles serviam para manifestar quem era o Senhor. Perceba que o texto nos diz que Jesus expeliu muitos demônios sem permitir que eles falassem, porque eles sabiam quem Jesus era. Jesus não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem era Jesus. Isso é interessante, porque na última semana nós vimos que um deles proclamou, e bem sei quem és, o Santo de Deus. Ou seja, eles tinham conhecimento de Cristo. E nós até vimos que por mais que eles tivessem conhecimento de Cristo, esse conhecimento não os salvava. Mas Cristo exercia tamanha autoridade sobre eles, que eles não podiam falar, porque eles não lhe davam permissão. Nós nos perguntamos, mas por que eles não poderiam anunciar quem é Jesus Cristo? Primeiro, é provável que Jesus Cristo não quisesse que demônios fossem os responsáveis pela proclamação do seu reino. O reino dele não é o reino das trevas, é o reino da luz. Quem anuncia o reino da luz são os agentes de Cristo, os agentes da luz, os seus discípulos, não os demônios. Segundo, é provável que houvesse necessidade de cautela por Cristo Jesus. Ele ainda estava no início do seu ministério, então se a sua fama se espalhasse, ele poderia ser muito prejudicado, ele poderia ser impedido de ir a muitas cidades, poderia ser preso em antecipação. E, além disso, há uma terceira razão, a revelação progressiva daquele quem ele é. Jesus Cristo não queria se revelar plenamente a todo o povo agora. Ele aguardava para o momento onde isso iria acontecer. Por isso, ele não permitia que aqueles demônios anunciassem quem ele era.
Eles não podiam ser agentes da verdade, porque eles eram filhos de Satanás, do reino das trevas. Existia a necessidade de cautela e havia ainda a revelação de Cristo que deveria ser progressiva. Além disso, irmãos, existem outras razões que devem entrar dentro disso. Nós vamos falar isso à medida que nós formos avançando, porque nós vamos ver que Jesus não só proíbe os demônios de falarem quem ele é, mas ele até mesmo proíbe pessoas que ele cura de revelar que ele mesmo havia curado e quem ele era. Nós vamos tentar entender por que Jesus proibia isso, além das razões que já foram dadas nesta noite. Mas o ponto principal desse texto é que Deus operava através de Jesus. Como o apóstolo Pedro disse claramente, o próprio Deus realizou esses milagres, esses prodígios por meio de Jesus Cristo. Isso tinha um intuito claro de firmar, de confirmar o reino de Cristo, o Senhor Jesus, mostrando que ele é o único que pode reverter os danos causados pelo pecado, até mesmo as doenças. A autoridade de Cristo está sendo revelada ao longo do Evangelho de Marcos. Ele tem autoridade sobre os homens, ele pode ensinar aos homens, até mesmo aos mestres da lei. Além disso, ele tem autoridade sobre os espíritos imundos, ele diz, emudece, sai desse homem, e ele sai. Além disso, ele nesse momento aqui cura os muitos endemoniados, não permitindo que os demônios falem. E é interessante que agora o texto de Marcos nos mostra claramente que ele tem autoridade para curar. Ele pode curar. Ele pode curar não só as enfermidades do corpo, mas as enfermidades da alma. Ele é mostrado como aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vem para reverter todo o estrago causado pelo primeiro homem, pelo Adão. Nós vimos hoje de manhã que Adão pecou, Noé da mesma forma pecou. E nós falamos que havia um Filho de Deus que poderia reverter e que reverteu tudo aquilo que aconteceu. Esse é Jesus Cristo. Seu poder é extraordinário. Seu poder é sobrenatural. E ele convida a todo aquele que nele crê para ser o seu servo, para ser o seu filho, para ser o seu amigo. Cristo afirma ao falar dos seus discípulos, ele diz, eu não vos chamo de servos, mas de amigos. A mensagem de Cristo é, creiam no Evangelho, arrependam-se e creiam no Evangelho. Todo aquele que se arrepender, todo aquele que crê, pode se tornar servo desse Senhor. Todo aquele que se arrepender, todo aquele que crê, pode se tornar amigo desse Cristo. Todo aquele que se arrepender e crer pode levar as suas petições como aqueles amigos da sogra de Pedro levaram e serão atendidos. Porque ele está pronto para ouvir todo aquele que se arrepende e nele crê. Não duvide da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Senhor, ele é o único Deus. Não ponha esperança em homens, em igrejas, em denominações. Põe esperança nele, no único que pode nos salvar das consequências mais terríveis do pecado, quer elas estejam no teu corpo, quer elas estejam na tua alma. Cristo pode vencer o pecado com o qual você tanto luta. Cristo pode vencer as tuas doenças mais profundas. Arrependa-se e creia nesse Senhor, porque Ele oferece vida para todo aquele que crê. Vamos orar a Ele nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, Tu és o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele veio ao mundo para demonstrar seu poder, a sua autoridade, curando, expulsando demônios, fazendo muitos e diversos milagres. O Senhor mostrou a sua glória, o Senhor mostrou a sua autoridade. E hoje nós podemos ler a respeito disso, ouvir a respeito disso, sabendo que não se trata de um conto, de uma mentira, de um mito, mas é algo que aconteceu de fato. Algo que de fato aconteceu, foi visto, foi contemplado, foi ouvido. Senhor, nos ajuda a crer que Cristo é o Senhor das nossas vidas, que Ele pode operar milagres, que Ele pode restaurar almas, que Ele pode restaurar a vida, que Ele pode até mesmo vencer as doenças do corpo. Nos ajuda a orar,
a Ele com fé, sabendo que Ele não é apenas alguém que atende os nossos pedidos, mas é alguém que restaura a nossa vida, restaura a nossa alma. O Senhor tem mostrado que Ele tem autoridade, que Ele possa ter autoridade nas nossas vidas. Senhor, não permita que nós venhamos a ouvir falar do Cristo que cura e não recebamos a cura do Senhor Jesus. Não permita que nós venhamos a ouvir falar daquele que tem autoridade e Ele não exerça autoridade nas nossas vidas. Não permita que nós venhamos a ouvir falar do Rei dos Reis e mesmo assim Ele não seja Senhor e Rei das nossas vidas. Ó Deus, que esse Cristo que foi ouvido hoje possa ministrar o nosso coração, possa ser o Rei do nosso coração e possa reverter as consequências mais terríveis do pecado em nós. Restaura nossa alma através desse Redentor. Nós choramos em nome dele. Amém.